Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, Leandro, e a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todos. Para todos nós, Vera Magalhães com imagens no nosso YouTube, também Globoplay e o Twitter, @CBNOficial. Vera, ontem o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, visitaram uma feira de pássaros. E aí o presidente disse que Guedes só sai do governo se for junto com ele, né, lá na frente. Agora será que tem algum fato que pode fazer o ministro voar para fora do governo? O que é que você apurou? Eu acho que sim, Leandro. Pelo menos é o que ele tem gorjeado por aí, tem dito aí quando fala com os seus interlocutores, né? Essa é a segunda demonstração de prestígio que o presidente faz em relação ao ministro da Economia, desde que eles resolveram implodir o teto de gastos e mandar às favas o ajuste fiscal. O presidente foi com ele naquela coletiva na sexta-feira e fizeram juntos esse passeio no domingo. Mas o ministro ainda está meio ressabiado. Ele sabe que foi além daquilo que ele mesmo dizia que iria, que ele não iria condescender com nenhuma afronta ao teto de gasto, nenhuma tentativa de mexer no teto antes da hora, mas acabou aquecendo. O discurso que ele adotou na sexta-feira foi o de que ele podia tirar uma nota baixa no fiscal, não tirar a nota 10, mas que também não queria ser reprovado no quesito social. Então, ele deu essa justificativa da necessidade de contemplar um auxílio para quem perdeu o emprego ou para quem ficou sem renda durante a pandemia. Mas ele ficará totalmente sem discurso se deputados e senadores usarem essa brecha que foi aberta no orçamento e no teto de gastos para incluir emendas a mais, principalmente aquelas emendas do relator, e também um aumento no fundão eleitoral. Então, o ministro tem dito aos seus interlocutores que esse é o novo limite para ele permanecer no governo, que se forem majoradas as emendas e se for elevado também o auxílio para além de 400, e que se eles fizerem uma festa com o fundão eleitoral, ele não vai ter mais como permanecer no cargo, porque vai estar evidente que não existe nenhum compromisso do Congresso com o ajuste fiscal. O ministro usou bastante aquele discurso de que ele previu as receitas para que não fosse necessário furar o teto, mas que o Congresso não fez a sua parte, não votou a reforma do imposto de renda a tempo e que era preciso resolver logo essa questão do auxílio, então ele acabou tendo de ceder. Ele não está satisfeito com o resultado, Leandro, certamente está contrariado. O presidente sabe disso, tem feito essas tentativas de mostrar que ele está prestigiado, mas a verdade não é bem essa. Hoje ele está muito desgastado para fora e para dentro do governo. Esse é o teto do Guedes, então, né? Não elevar mais os gastos, principalmente por pressão do Centrão. Agora, exato. Como é que está o clima lá dentro? Porque não é a primeira vez, né, que há demissões de integrantes do Ministério da Economia por descontentamento, né? Como é que estão as coisas? Ele também tem procurado, quando fala com interlocutores, dizer que essas baixas no Ministério não vão afetar o todo, que não eram as pessoas que ditavam a política econômica que estão saindo e que já sairiam, alguns já teriam até convite do mercado para ir para outros lugares e que, portanto, as baixas foram supridas e que segue baile. Mas o problema não é nem esse, Leandro, o problema é o clima entre o ministro Paulo Guedes e o resto do ministério. Porque para ter uma justificativa para ficar, ele ficou atirando. Tem gente que sai atirando e o Guedes ficou atirando em colegas, inclusive, do núcleo político do governo, dizendo que, deixando claro que tinha os fura-teto, que conspiraram contra ele na ausência dele, quando ele estava nos Estados Unidos, que poderia ter sido muito pior se ele não tivesse chegado e dado uma encaminhada na questão. Então, ele atirou contra esses, atirou contra uma parte do Congresso e atirou até no mercado financeiro. Atirou em economistas, antecessores no cargo. Então,
foi uma metralhadora giratória, o ministro, na sexta-feira e depois, nos dias seguintes, ele continuou nessa mesma toada, dando a entender que foi alvo de uma espécie de uma conspiração para tirá-lo do cargo. Acontece que nem ele e nem os conspiradores saíram do cargo, está todo mundo dentro do governo, dentro de um governo que está agora sem teto praticamente, com toda essa possibilidade de fazer pedaladas várias e múltiplas, porque o teto praticamente foi para o espaço. Então o clima do ministro não melhora, ele preferiu ficar, deu mais essa colher de chá para o bolsonarismo, mas as condições de permanência dele no cargo não são as melhores possíveis, porque o mercado agora já está precificando esse estouro do teto, já tem instituições como o Itaú, por exemplo, a Miriam acabou de dar isso no blog dela, já falando em recessão no ano que vem, não é nem mais crescimento zero, já se fala em recessão. Então a pressão externa via mercado e a interna via esses colegas descontentes e conspiradores, ela vai permanecer. O ministro vai ficando, mas vai ficando sob artilharia e também sempre atirando contra os demais. Esse não é um clima sustentável por muito tempo. Então, a gente vai ver como vai se dar isso e vai ver se ele vai cumprir. Caso o Congresso vá além e aproveite o ano eleitoral para estourar o teto de vez e já aumentar as emendas e o fundão partidário, será que dessa vez o Guedes cumpre a palavra dele? Então, é tudo isso que a gente vai ter de observar. E esse desdobramento é para as próximas semanas, não é algo de muito longo prazo, não. Vera Magalhães, obrigado mais uma vez, boa semana para você, até amanhã, hein? Obrigada a você, Leandro, a todos e uma ótima semana a todos os nossos ouvintes e espectadores da CBN.